Paz do Senhor Jesus. Primeiro, parabéns para as crianças aí, que eu até estranhei. Eu falei, eu vou abrir uma água porque vai ter um barulho, né? Aí dá tempo de abrir a água. Eles subiram quietinho. Eu falei, ixi, nem deu tempo de abrir a água aqui. Ó, parabéns. E criança é assim, né? Eu estava falando para a Juliana agora ali atrás, né, Ju? Ela até ficou sem graça. Falei para ela que o Thomas veio aqui e incendiou o altar aqui. Né? E veio aqui, começou a pular. É mais ou menos assim que a gente deveria louvar, né? O Senhor Jesus falou, não os impeçais, deixai-os vir a mim, porque deles é o reino do céu. O salmista fala, da boca dos pequeninos ele suscita o verdadeiro louvor, porque é isso, essa espontaneidade, tá despreocupado com o outro, e a gente se preocupa muito com o outro às vezes. Mas o tema da mensagem dessa noite é para ficar na presença. Para ficar na presença. E essa frase remete a diversas afirmações. Nós fomos feitos para ficar na presença. Deus faz diversas ações para que nós fiquemos na presença dEle. Quando eu falo presença, é morar em Deus, é habitar nele, é viver nele, é estar nele, tal qual Adão estava no Éden. E talvez nós precisemos pensar também como nós fazemos para ficar na presença. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando ficar na presença. Porque ser salvo é uma coisa, estar na presença é outra. Existe um trabalho, existe um esforço, e a palavra ensina isso. E eu quero ler com os irmãos, primeiramente, no Evangelho de João, no versículo 68. Respondeu-lhes, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, nós queremos estar na Tua presença, nós queremos viver na presença de Deus. Nós queremos residir no Senhor. Porque é como se o Senhor fosse um lugar. O Senhor não é só uma pessoa, o Senhor é tão grande que o Senhor é um lugar. O Senhor habita, o salmista disse, se eu subir aos céus, o Senhor está ali. Se eu descer no Sheol e fizer ali a minha cama, ali também o Senhor está. Ele me cerca por trás, por diante. O Senhor está em todo lugar, mas nós, sabendo que o Senhor está em todo lugar, muitas vezes nos esquecemos da Tua presença. E nós não queremos fazer isso, nós não queremos perder um minuto sequer da Tua presença. A nossa vida precisa estar e viver na presença e dar os frutos próprios de quem anda na presença de Deus. E eu peço, faz isso hoje na igreja, faz isso no meio do Teu povo, faz isso em mim, faz isso nos meus irmãos, porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala em Gênesis que o Senhor foi falar com Adão na viração do dia, como era o texto ali dá a entender que era um hábito, um costume, uma constante. Ao entardecer, Deus vinha falar com Adão. O homem estava num jardim e estava na presença de Deus. E em determinado momento o homem peca, ele desobedece, Deus dá para ele uma lei e diz, Adão, você pode comer livremente de todos esses frutos, mas daquele ali não. Não coma, porque ali é a árvore do bem e do mal, e você não deve comer daquela árvore. E Adão desobedece. Ele vai e come aquele fruto. Eva oferece, ele come.
E quando ele come, ele está sendo tentado por uma razão. Você pode ser igual a Deus. Já pensou nisso? Será que Deus não colocou uma trava aí nessa árvore para você não comer e se tornar como ele? Essa é a tentação do inimigo. E Adão paga para ver. Das duas, uma, ou eu morro, eu viro. Eu fico como Deus, conhecendo o bem e o mal. E quando ele come, a pergunta que Deus faz para Adão é: Adão, onde você está? Ele não fala o que você fez. Quer ver? Gênesis 3, verso 8. Gênesis 3, 8. Vocês vão colocar aqui também. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, próximo. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Ele não pergunta o que você fez, mas ele diz: onde você está? A gente falou isso aqui faz pouco tempo. Onde você está? Aonde você foi parar? A partir do momento que você comeu aquele fruto, onde você foi parar? Então nós vemos aí que o homem pecando, me parece que Deus dando uma oportunidade. Aonde você está, Adão? Deus sabia o que Adão tinha feito? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Sim. Né? Está lá na carta de Pedro, ele está no Apocalipse, 2 vezes para não ter dúvida. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, sabia-se que o homem ia cair. Então Deus chega a Adão e fala: Adão, onde você foi parar? O que está acontecendo? Tem alguma coisa para me contar? E ele se nega em fazer isso. E ele diz: a culpa é da mulher, e aí vocês sabem a história, a culpa é da serpente, a culpa é... E assim vai. E o homem é expulso do jardim, e Deus coloca ele na porta do jardim, os querubins, guardando a entrada para que o homem não entre, não tome da árvore da vida. A Bíblia fala, para que acontecendo de ele entrar no jardim, ele vai, toque e coma da árvore da vida. Então, vai ficar guardado, não vai entrar. Porque daí ele vai ser imortal e vai ser essa praga que ele vai virar agora. Então, você vê um Deus que tem uma criação especial, que é o homem, que se relaciona com esse homem, que orienta esse homem, e esse homem escolhe desobedecer. Parece filho, né? Resolve desobedecer e deixar a instrução e pagar para ver. Mas Deus não desiste do homem. Em Êxodo 25, 8, quando eles saíram para o deserto, estão caminhando, foram libertos do Egito, vieram ali os mandamentos, e Deus está dando instrução a Moisés no Sinai, acerca de como será feito a moradia, né? O tabernáculo ali no meio, e as barracas, né? de cada tribo em redor. E ele diz assim, 25:8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus expressa de uma forma, eu acho isso lindo em Deus, a capacidade de um Deus Criador Todo-Poderoso, soberano, que não depende em nada de nós. Nós temos uma fragilidade acerca de Deus, da necessidade dEle, mas Deus não precisa de mim. Mas Ele escolhe me amar. E Ele revela de uma forma tremenda: eu vou habitar no meio de vocês. Eu quero estar em vocês. Eu quero estar com vocês. Porque nós precisamos ficar na presença. E passado esse tempo, chega a época dos juízes,
vem o Reino Unido, né? Os 3 reinados. E Davi, o segundo rei do Reino Unido, dos 3 reis, Saul, Davi e Salomão, ele intenta construir um templo para Deus. Agora não mais um tabernáculo, porque agora eles não estão mais caminhando pelo deserto, não estão mais no período de conquistas, mas eles estão agora sediados com um território em expansão. E ele construiu a sua casa, o seu palácio, e ele fala, não é justo que eu tenha uma casa e não tenha uma casa para Deus, e ele começa a fazer um projeto da casa de Deus, e ele tem ali a tenda de Davi, e aí vem Salomão e edifica o primeiro templo, e o templo é derribado, né, no exílio. E aí, Zorobabel constrói o segundo templo. E se a gente lembrar o texto que foi lido hoje, né? Foi lido antes do culto, antes de começarmos aqui no louvor, qual foi o texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra, né? E essa resposta de Deus, segundo Crônicas 7,14, né? É interessante que se você olhar o capítulo 6, Salomão orou e falou, Senhor, que o Senhor venha aqui, que o Senhor habite aqui, que o Senhor faça assim, assim. E o Senhor fala, é simples, para eu vir no meio de vocês. Aí entra o se, né? E esse é o problema, né? Se o meu povo se tocar, se o meu povo acordar, se o meu povo se voltar para mim, se o meu povo deixar de dar desculpas como Adão, se o meu povo realmente desejar a minha face, se ele não buscar em outros deuses, se ele não buscar os seus amantes. Eu acho tão forte isso, né? Ezequiel vai falar disso, Oséias vai falar disso, se não me engano Jeremias também, mas ele fala Israel e seus amantes, você se prostitui como uma mulher que deixa as nações te apalparem, te pegarem, você se prostitui indo após outros deuses. Mas ele fala, se você deixar os outros deuses, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você buscar a minha face, então eu virei dos céus. E ele fala, e a minha glória, na continuidade do texto, ele vai encher o templo. Então, um Deus que habitava com o homem no jardim, um Deus que habita com o homem no tabernáculo, um Deus que habita com o homem no templo. E aí vem Isaías 7,14, e ele promete a vinda, e a virgem dará à luz e conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E aí vem Jesus e diz, Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala o quê? Felipe, estou há tanto tempo com vocês. É Felipe ou é Natanael? Felipe, né, gente? Eu sempre confundo Natanael com Felipe. Eu não sei porquê. Mostra-nos o Pai. Felipe, estou tanto tempo com vocês e não tendes me visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Estou com vocês, é Deus conosco. Então agora Deus está habitando com o seu povo, com aqueles que Ele ama, através de uma pessoa, a única pessoa que podia comportá-lo, a única pessoa que podia tê-lo em si mesmo. E os discípulos estão provando isso, as pessoas estão andando próximas de Jesus, e estão vendo Jesus realizar milagres, Jesus fazer coisas extraordinárias, entre eles os seus apóstolos e demais discípulos, porque a gente fica sempre preso achando que tem 12 andando com Jesus, mas tem bastante gente andando e que anda um pouco e larga de Jesus, e chega mais um e anda e larga um pouco e anda. E Jesus fizera um discurso que quando eu leio, na minha perspectiva neotestamentária, né? Vou explicar. A gente começa a falar que nem, como dizia um pastor nosso, teólogo. Ele falava teólogo, vai que nem teólogo. Ocorre que
os discípulos não tinham um Novo Testamento, eles tinham as Escrituras. E não era assim fácil ter uma cópia. Tem em casa uma cópia. Então eu acho engraçado que a gente tem cópias e cópias em casa e não lê. Né? Falei semana passada, retrasada, de um pastor que citou: se você assistiu tal seriado inteiro, daria para ler a Bíblia X vezes, tal seriado, sei lá, 10 vezes, 8 vezes, 6 vezes, né? E a gente fala que ama Jesus, a gente fala que é de Cristo, a gente diz que a vida nossa depende dele, e a gente não o conhece. E para conhecê-lo, nós precisamos da palavra. Precisamos comer essa palavra, mergulhar nessa palavra e viver nele, viver na presença dele. E aí Jesus chega nesse ponto que o versículo anterior que eu não li, o 67, diz: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem dar linha na pipa? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem desistir? Vocês também estão achando duro? Porque o verso 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro esse discurso. Isso é duro. Quem o pode ouvir? É um discurso duro para alguns. E agora eu vou agradar os calvinistas. E irresistível para outros. Porque o que aconteceu aqui para chegar nesse duro discurso que leva Jesus a chegar nos seus discípulos e falar: e aí, vocês também vão correr? Acontece que Jesus, lá no início do capítulo 6, é narrada a primeira multiplicação dos pães. Jesus está na região da Galileia, do mar da Galileia, e Jesus nasceu aonde? Em Belém, né? Foi criado ali na região da Galileia, Nazaré, né? Nazaré seria aquela região bem pobre. Por isso que perguntam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquele preconceitozinho, né? E Jesus dá a entender que a sua fase adulta é vivida em Cafarnaum, na região que ele mais operou, que ele mais fez milagres. E o pessoal diz: eu conheço o seu pai, eu conheço a sua mãe. Ele não é o filho do carpinteiro. É ali que eles começam a falar sobre Jesus. E nesse texto mesmo eles vão dizer. Então Jesus, ele está em Cafarnaum e passa para o outro lado do mar, para Tiberíades. Estamos falando do mar da Galileia. O mar da Galileia, ele é muito, muito extenso. E ele não é só extenso em comprimento. Ele tem cerca de 19 quilômetros de extensão no seu comprimento. Mas ele chega a ter lugares que a largura tem 13 quilômetros. A sua largura máxima. Então ele é um lugar grandão, né? De águas doces, que nascem lá no Líbano, lá no Monte Hermon, e correm. O seu afluente é o Jordão, desce lá do Hermon, cria-se um rio chamado Rio Jordão. Esse rio entra e forma esse grande mar, essa lagoa chamada Mar da Galileia, e depois o seu efluente, né? É o que vem depois do lago, é o próprio Jordão. Então, já fala muita coisa, o próprio Mar da Galileia já fala muita coisa. Ele é um mar que recebe, mas ele é um mar que dá, né? Ele recebe a água e ele dá água. E essa água continua correndo até cair no Mar Morto, lugar de morte. E Jesus, então, passa para o lado de Tiberíades. E chegando lá, a Bíblia fala que muitos o seguiam por causa dos milagres que ele operava. Está no verso 2, eu não vou ficar lendo um por um, se o pessoal ir colocando, tudo bem, vocês vão acompanhando. Mas muitos iam seguindo ele por causa dos seus milagres. Isso fala do quê? De interesse. Opa, tem alguém ali que... né, eu brinco que tem o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Né? Ele está sempre pedindo oração. Então, quando é que eu vou poder orar e falar com Deus? Eu quero encorajá-lo a fazer isso. Quando você precisar,
peça para alguém orar para você. A gente tem que tomar cuidado com a informação que a gente dá aqui em cima, né? É bom nós mostrarmos a nossa fragilidade, a nossa impotência, falar, irmão, hoje eu preciso que você ore por mim. Mas você viver assim é um indicativo estranho da vida cristã, da vida com Deus, de alguém que está sempre frágil, alguém que está sempre quebrado, está sempre mal. Me parece que não compreendeu, ou que não está vivendo esse compromisso e essa bênção e essa presença que Deus tem para nos ofertar, porque está ainda vidrado nos milagres, ainda está obcecado pelo milagre, está apenas pensando no milagre. A gente fez uma série no passado chamada Milagre Detrás do Milagre. Então, em todo milagre que Jesus faz, ele está apontando para algo mais alto. Existe um provérbio indiano, chinês, eu não sei, que diz que o sábio aponta para um astro e o tolo fica olhando para o sinal ao invés de olhar para aquele astro, para aquilo que é mais interessante. E às vezes nós, como igreja, somos assim, nós ficamos olhando para o sinal. Aquela igreja tem sinal. Glória a Deus, tem que ter sinal. Os sinais seguirão os que creem, mas o sinal quer nos mostrar algo que está acima do sinal, que é muito mais poderoso, que é vivo. E é isso que Jesus está falando, e o sinal que ele opera para eles aqui é a multiplicação de pães. Jesus, a Bíblia fala que Jesus olha lá do monte, ele está em Tiberíades, talvez no Monte Tabor, e ele está lá em cima olhando, e ele fala, e aí, discípulos, como é que a gente faz para alimentar? Tem quase 5.000 pessoas, hein? E o pessoal fala, precisa de 200 denários, 200 dias de trabalho para pagar isso aqui. E aí, um deles fala, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, beleza. É assim que vai ser então. Eu busquei uma referência, eu não guardei ali. Eu falei, onde é que está? Porque eu achei interessante o fato de ele falar do pão de cevada. Por que pão de cevada? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, talvez. Mas eu olhei uma referência lá no livro de Reis, acho que é Reis, falando do profeta, acho que Elias, ou Eliseu, Elias. E ele tem uma multiplicação de pães de cevada lá, vocês lembram disso aí? Então diz que chegou um homem com 20 pães de cevada e algumas espigas de milho, e falaram, mas tem 100 homens para alimentar. E ele falou, fica tranquilo. E o pessoal comeu o pão e sobrou. 20 pães, 100 homens. Um pão para cada 5 pessoas, certo? Agora, nós estamos falando de 5 pães para 5.000 pessoas. Um pão para cada 1.000 pessoas. Então eles reconhecem em Jesus um profeta, mas adianta dizer assim, ele é um profeta. Você é um profeta, está provado. Mas eles não estão preocupados com aquilo que o sinal está mostrando. O sinal está mostrando algo mais profundo sobre Jesus, algo mais poderoso. E lendo nessa tarde, me chamou a atenção da questão dos pães de cevada. E eu comecei a ver tudo que eu podia ver sobre cevada, sobre cevada, sobre cevada. E a oferta da cevada é uma oferta muito diferente. É uma oferta pelos ciúmes do marido. Está lá em Números 5, de 11 a 31, eu não vou ler, mas ele vai dizer que se o marido, sabe que, assim, essa figura do marido, a gente fala assim, a Bíblia é machista às vezes, não é? É que a Bíblia tem uma intenção de mostrar um relacionamento entre Deus e a sua noiva, desde o princípio, né? Então, assim como Adão foi tirada do seu lado ali, Eva,
assim também de Cristo, o noivo foi tirado a sua noiva, a igreja, quando ele é rasgado. Então, esse simbolismo do homem. Então, nesse texto de Números, ele vai dizer que o homem que soube que sua mulher foi pega em adultério, ou se ele, e não tem provas, né? Porque se tem prova, pedra. Mas ele não tem provas, ou então ele está só desconfiado, mas não tem certeza. Então ele deve oferecer uma cevada, que vai ser feito ali pelo sacerdote um rito em que ele vai separar parte dessa farinha, vai queimar parte dessa farinha, ele vai misturar com água e ele vai passar nas mãos da mulher. E ele vai dizer, essa oferta que eu estou colocando em você, mulher, é para sua maldição, é quase que assim, caso você realmente tenha adulterado. Senão, ela não tem poder sobre você. E a mulher teria que dizer, amém. Isso é um indicativo. Essa oferta da necessidade de que nós, como povo de Deus, como foi Israel, como foi Judá, também a igreja, né, precisa se apresentar diante de Deus puro e imaculado. Então nós vamos ver os profetas. Essa é a parte que o pessoal dá uma descansada, mas não perde não, ó. Eu poderia ler 2 textos, mas eu vou ler um só. Oséias 2. Que é bem importante isso. Oséias 2, o verso 7. Está falando de Israel. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-ás, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o azeite, e que multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão, e ao seu tempo o meu vinho, no seu tempo determinado, e tirarei a minha lã e o meu linho, com que cobriram a sua nudez. E aí, lá no 22, ele fala, vamos ler o 21, e acontecerá naquele dia que eu atentarei, diz o Senhor, e atenderei aos céus, e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes atenderão a Israel. Está assim? E a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e a estes, a Jezreel. Por que eu trago esse texto? Porque Jesus multiplica pães de cevada. E eu vejo Jesus denunciando o pecado de Israel. Ó geração incrédula, vocês não creem em mim. E ele dá pão de cevada para 5.000 pessoas. É um número representativo do povo. E ele diz assim, eu matei a fome de vocês. E eles ficam felizes, eles assim, esse não é, porventura, o Messias? Eles falam aqui no verso 14, vendo, pois, aqueles homens um milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo? O profeta, não é um profeta, o profeta que deveria vir ao mundo. E a Bíblia fala que os discípulos passaram, chegou a tardinha, Jesus voltou para cima do monte e foi orar. E os discípulos ficaram meio perdidos, Jesus está aqui, Jesus não está, vamos voltar para casa, que é Cafarnaum. E eles voltam, pegam o barquinho e voltam para Cafarnaum. E aí acontece outra maravilha, Jesus, a Bíblia fala que eles estavam a distância de 25 a 30 estádios, que dá 5 a 6 quilômetros, lá no meio do mar, de noite, e Jesus aparece
Pessoal, vocês me esqueceram. Estou aqui. E eles se espantam. Você já imaginou 5, 6 quilômetros de distância? No mar, de noite. E Jesus aparece, entra no barco com eles e volta para casa. E a Bíblia fala que no outro dia, aquele pessoal de Tiberíades percebe que os discípulos não estão lá, o barco não está mais lá, e vão para Cafarnaum atrás de Jesus. E chega aqui no verso 25, e achando-se no outro lado do mar, Cafarnaum, né? Disseram-lhe, o pessoal que veio lá de Tiberíades: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Vocês estão preocupados em mais pão. Vocês querem receber mais, vocês querem mais coisas que eu possa fazer para vocês. Ele diz: trabalhai não pela comida que perece. Vocês trabalharam, vocês vieram de lá de Tiberíades para cá, atrás de mim, querendo mais pão que perece, mais pão de cevada. Isso denuncia e mostra como vocês querem para vocês ídolos. Ídolos dão coisas. Os deuses dos homens, eles querem fazer trocas com vocês. Eu não. Não me confundam. Eu não sou esse Deus que faz trocas. Esse Deus que precisa ser aquietado, acalmado com ofertas, com oferendas. Vocês são incapazes de me dar uma oferta pela maldade que fizeram, pelo pecado que fizeram. Eu sou a oferta. Eu sou o trigo. E por isso nós lemos em Oséias que haverá um dia que ele tirou o trigo, ele tirou o azeite, ele tirou o vinho, mas há um dia em que ele vai repor o trigo, ele vai repor o azeite, ele vai repor o vinho. E aí não é mais pão de cevada, mas agora é o pão vivo que desce dos céus. E ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E eles falaram: que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Jesus está falando assim: é mais simples do que vocês pensam, mas não pode ter interesse. Não pode ser viver pelo meio, mas é viver pelo fim. O meio, muitas vezes é um sinal, é algo que chama atenção, mas o fim é eu ser o seu Deus e você ser o meu servo. É eu ser o teu salvador e você o salvo. É você se entregar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e andar na minha presença. E viver em mim, porque eu sou maior do que os milagres, e a minha presença é muito melhor do que os milagres. Na minha presença há abundância de alegria. Lá não haverá mais choro, não haverá ranger de dentes, vai ter no inferno, né? Diz que Banguela não vai para o inferno por causa disso, porque lá haverá ranger de dentes. Mas, a brincadeira, tá, irmão? Não vai acreditar nisso, não vai tirar os dentes não, que não tem jeito, se não for salvo. Mas é um lugar de alegria, na presença do Senhor, a abundância de alegrias, disse o salmista. O céu é um lugar onde o ouro é pisado. Aquilo que nós temos de mais valor no céu é pisado, mostrando que o que a gente tem valor aqui não tem valor nenhum na presença de Deus. A gente corre atrás de tantas coisas, corre atrás do vento. Eu vejo gente falando assim: olha, eu vou morar no céu e eu andarei em ruas de ouro e de cristal. Assim, legal, irmão, a sua empolgação, mas você já reparou que ele está falando do lugar que você vai pisar?
Porque isso não tem importância diante do Senhor, diante de Deus, diante do Senhor de toda a terra. E ele fala, é preciso crer. Na verdade vos digo, Moisés vos deu um pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A gente compara com o maná, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas quando Jesus faz referência ao maná, ele está falando, o pão de Moisés não deu vida para vocês. Ele só sustentou, ele representou um sustento, um tempo de sustento. Mas agora chegou o pão da vida. E aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus faz uma comparação agora com necessidades físicas. E diz, você não vai ter mais fome nem sede. Você vai jejuar até a vinda dele? Você vai ficar sem comer e sem beber? É isso que ele está falando? Ele está dizendo, em mim as suas necessidades todas vão ser supridas. Você não vai precisar de mais ninguém. Você não precisa mais... Eu te amo, meu amor, mas você não vai precisar nem mais da sua esposa. Eu vi o pastor Wagner perdido hoje, sem a Cris aqui, né? A gente fica perdidão. Mas nem a nossa esposa vai nos dar aquilo que Deus dá, nem o nosso filho, nem o nosso marido, nem a mãe, nem a avó, nem o dinheiro, nem nada. Ele é o fim de todas as coisas. É Ele quem nos enche. Eu sou o pão da vida, Ele disse. E quem se alimenta de mim, por mim viverá. E nunca mais terá fome, e nunca mais terá sede, e não terá mais necessidade. E por que a gente vive tão cheio de necessidades, de fragilidades, de medos, de sentimento de impotência, de querer agradar todo mundo? Pare de querer agradar todo mundo e coma o pão vivo. Ninguém pode vir a mim, outra para o calvinista, para os calvinistas. Brincadeira, viu, gente? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, não o trouxer. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim, estou no 45, e todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aí Jesus fala, agora eu vou desenhar para vocês entenderem, ele faz um resumo. Eu sou o pão da vida. Vocês comeram outro pão, o maná, no deserto, seus pais, e eles morreram. Este é o pão, ele, o pão da vida, que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Falou, vou desenhar, estão entendendo? Aquele pão mata. Aquele pão que vocês comeram dia passado ali no monte, na relva, o pão de cevada, passou, vocês estão com fome de novo. E ele não é o trigo puro, a oferta mais pura que tinha era o trigo mais puro. Eu sou o trigo, eu sou o pão da vida. E vocês estão atrás daquele pão perecível, aquele pão que não mata a fome. Vocês fazem referência ao pão de Moisés, o maná, que foi suprimento, mas não foi poderoso para te dar vida. E agora está aqui, o pão da vida, que desce verdadeiramente do céu, enviado, e aquele que come não morre. E eu fico impressionado com um crente que está com medo da morte. A morte é um presente. O que Paulo disse? Viver é Cristo, morrer é ganho, lucro. Eu sei para onde eu vou.
Agora, enquanto eu não morro, eu não vivo uma vida desgraçada, eu não vivo uma vida amedrontada, eu não vivo uma vida dependente dos outros, das pessoas. Eu vivo na dependência de Cristo, porque o viver é Cristo. Aquele que come do pão não morre e tem a vida. Que vida? A minha vida. Eu transfiro a minha vida para você. Você transfere o seu pecado para mim, assim como o sacerdote colocava a mão sobre o animal, dando a entender a transferência dos seus pecados para o animal. Agora, nós transferimos para o Cordeiro de Deus o nosso pecado, e Ele transfere para nós a sua vida. E depois que Jesus explica, ele vai mais longe, ele fala, lá se você olhar no início do versículo do capítulo 6, ele fala que era próximo da ocasião da Páscoa, e Jesus começa a ir mais longe. Ele fala, eu sou, no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E eles ficaram ali perturbados, conversando. Como pode dar alguém a carne dele a comer? Não estou entendendo nada. O que ele está falando? Primeiro ele é o pão, agora ele é a carne, e tem que comer da carne dele, beber do sangue dele. E ele fala, na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso me chama a atenção, porque ele está falando de um símbolo, mas ele está falando, isso é verdadeiro, isso é complicado para a gente entender, mas é encantador, porque ele está dizendo assim, a minha carne verdadeiramente é comida. Mas você pode comer a carne de Jesus? Mas ele fala que você deve comer essa carne e ela é verdadeiramente vida. É verdade o que eu estou falando, é para comer mesmo. Porque o sentido é tão grande, é tão poderoso de você querer trazer Jesus para dentro de si. Eu quero comer a sua natureza, a carne de Jesus estava dominada, estava sob o seu domínio, ele era cheio do Espírito, a sua carne não prevalecia nunca. E por isso a palavra diz que Deus está formando Cristo em nós. Romanos vai dizer, revestivos de Cristo, despeçam-se, para nós nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo, que se renova a cada dia. Isso é comer a carne de Cristo, aí se parecendo cada vez mais com Ele, se tornando a imagem dEle. Nós somos nascidos à imagem de Adão. Gênesis 5, e Adão teve filhos e filhas conforme a sua imagem e a sua semelhança, agora uma imagem distorcidos. Mas agora existe uma oportunidade, mudar as nossas naturezas, comer a carne de Jesus, significa vou interiorizar Cristo em mim, eu vou trazer a vida dele para mim, eu vou ser um pequeno Cristo, porque eu sou um cristão, e o seu sangue é aquele que me purifica do pecado, de toda injustiça. E ele vai dizer, um texto que vem de encontro ao tema, para ficar na presença. Ele fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vamos ler esse, tá igual? Vamos ler aqui. Vamos ler bem forte. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando eu li esse texto, o que eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração foi, eu moro em você. Quando você come a minha carne, eu moro em você, e você mora em mim. E isso é inexplicável. Eu escrevi bem grande na minha Bíblia,
Eu moro em você. E você vai morar em mim. Esta é a presença. E para ficar na presença, então, Deus fez tudo o que Ele precisa fazer. Deus não é omisso. Ele é poderoso, Ele fez tudo. E Ele já nos salvou. Mas para ficar na presença, nós precisamos comer a sua carne todos os dias. Todas as vezes que vos reunirdes, fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo, ei, atenta. Quando vocês se reúnem, não é para falar mal dos outros. Quando vocês se reúnem, não é para só cantar músicas, achando que estão me servindo com coisas, com serviço. Vocês me servem quando vocês comem a minha carne e bebem o meu sangue. Por isso, todas as vezes que se reunirem, falando da Páscoa, comam e bebam e façam isso em memória de mim. Ou seja, lembre-se da minha morte, lembre porque eu morri. Eu não morri só para te livrar do inferno. Isso é uma grande obra. É indiscutível, essa é a grande obra da cruz. Mas ela não para aí, Ele está dizendo, eu quero te santificar. Eu quero fazer você viver na minha presença. E não precisa esperar o céu para viver na presença. João 14, 23, muito conhecido. Ele fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. O Deus que habitava o jardim, o Deus que habitava o tabernáculo, o Deus que habitava o templo, o Deus que habitou Jesus, agora vai habitar em nós. E continuando no mesmo texto, ele vai dizer, João 14, 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. E vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acreditais. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus se despede. Eu queria ter achado aqui um texto que eu não achei, mas Jesus falando aqui da promessa do Espírito Santo nesse texto. E a Bíblia fala claramente, e não podiam receber o Espírito porque ele ainda não tinha dado a sua vida. Porque a morte de Jesus nos purificou, nos limpou e propiciou agora podemos abrigar o Espírito Santo de Deus. E todos nós podemos ter o Espírito Santo. E não confundam com o batismo no Espírito Santo, que é algo a ser buscado. Mas é o Espírito Santo que habita em vós e estará em vós para sempre. Ele falou, foi uma promessa. Ele habita em vós e estará em vós para sempre, o Espírito Santo. Ele habita em você. Agora ele habita na igreja. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que nós somos pedras vivas de um templo. Agora ele habita a igreja. E ele fala, não habito em templos feitos por mãos de homens, disse Estevão. E aí Paulo completa o entendimento, ele fala, mas ele habita nas pedras vivas. Vocês são um prédio construído para Deus,
Que prédio é esse? De parede? Não, é o prédio da nossa unidade, da nossa união. E agora Deus que disse, quero que vocês façam uma casa para habitar em vocês, lá em Êxodo, agora está habitando aqui na igreja, em nós, na nossa reunião. E nós às vezes desprezamos isso, não entendemos isso. E não vivemos isso, e não andamos pensando nisso, e não realizamos as coisas pensando nisto. Ele habita em mim, Ele está vivo em mim, e eu estou pronto para fazer uma obra poderosa. Essa semana eu tive com algumas pessoas, em algumas conversas, aconselhamentos, e um texto que tem me tocado, é um texto tão simples, mas que fala tanto, e ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já parou para pensar por que ele colocou a palavra poder? A todos quantos receberam, deu o direito de ser filhos. O poder. Porque a paternidade para Deus não é uma brincadeira. A gente não fala para Deus, meu pai, como um tratamento carinhoso, como um tratamento de respeito. Tudo isso está imbuído, está dentro do pacote. Mas é pai porque Ele é pai, Ele escolheu nos adotar. Romanos 8. Nós somos filhos por adoção, Ele escolheu ser o nosso pai. Ele disse, eu vou ser o pai de vocês. E por isso é um poder você ser chamado filho de Deus. Não é, sou filho de Deus. Sabe como é, né, irmão? É complicado. O pecado, a marvada carne, a carne é complicado. E dá desculpa, pois é, vamos ver, vai passar uns dias, vamos ver o que acontece. Eu estou na luta. Não estou dizendo, a gente passa por lutas. Isso, sempre que é bom dar os dois lados. Tem tempos de luta. Tem tempos de dificuldade. Todos nós passamos por esse tempo. Só que a gente não pode morar neste lugar. Neste lugar de medo, neste lugar de mais ou menos. Eu tenho que morar na presença, eu tenho que morar em Deus. E eu fico esperando que a igreja ateie fogo em mim, eu fico esperando que o louvor ateie fogo em mim, eu fico esperando que o pregador ateie fogo em mim, eu espero que os pastores façam algo para que eu seja ateado de fogo, e nós estamos fazendo o máximo para isso, talvez ainda não o tudo, nós queremos dar mais, nós temos conversado sobre isso, nós queremos buscar mais, proclamar jejuns, oração, mas nós estamos também de uma resposta da igreja, a igreja precisa vir com a gente, ela precisa dizer, eu quero andar com vocês, eu quero caminhar perto, nós queremos jejuar, nós queremos orar, nós queremos buscar mais. Eu louvo a Deus pelos cultos de quarta-feira, tem crescido, tem vindo mais gente. E quarta-feira tem culto de novo. Venha orar, casa de oração, eu quero a presença. E não é só na igreja, não vamos confundir a igreja, porque Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita na comunhão, Ele habita na oração que fazemos juntos, mas Ele também habita lá na beira da sua cama, quando você ajoelha para orar, e quantos de nós tem sonegado isso? Como é possível não orarmos? Como é possível não falar com Ele? Como é possível não nos rendermos a Ele? Chegado um tempo que nós devemos dizer, chega para a nossa carne, chega para a nossa vontade de correr de Deus, de achar que Deus é um amuleto, que Deus é alguma coisa, é alguém que me abençoa quando eu preciso. Deus, Ele é o alvo da nossa adoração e não as coisas que Ele faz por nós, e não o pão de cevada. Ele é o alvo porque Ele é o pão da vida, e se eu comer dEle eu verdadeiramente serei alimentado, e Ele virá e fará morada em mim. Queridos, eu vou ler Apocalipse 21. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um lado e do rio, do outro lado do rio, estava a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão. E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina, e reinarão para todo sempre. Disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou os seus seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, começou com um jardim que tinha uma árvore da vida, e o homem foi proibido de entrar nesse jardim. Mas agora termina com a cidade de Deus, aonde está uma árvore da vida. Por isso ele diz, eu sou o pão da vida, só eu posso te levar de volta para essa árvore, só eu posso te levar de volta para comer desse fruto. E no 21, 22, ele diz, e nela, na cidade, na Nova Jerusalém que desce do céu, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Por isso que ele é um lugar, porque na Nova Jerusalém não tem templo, o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é o templo, ele é o lugar onde a gente vai habitar. Essa é a grandeza do nosso Deus. Ele não cabe dentro desse espaço. Ele não cabe na sua casa, na sua cabeça, na sua teologia, na sua forma de pensar. Nós não podemos aprisionar Deus aquilo que a gente acha que é, como Ele é, e desenhar um Deus à nossa vontade. Ele não cabe, mas nós cabemos nele. Nós, aqueles que Ele chama, nós cabemos nele. E esta é a palavra que eu queria trazer aos irmãos, para ficar na presença. Pense nisso nessa semana, para ficar na presença, que eu devo fazer. Você vai dizer, eu quero comer desse pão, esse pão que não perece, esse pão que verdadeiramente alimenta, esse pão que é a minha carne, esse pão do qual quem come não tem mais fome, ele supre a sua fome, não tem mais fome. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele é a justiça de Deus, Jesus é a justiça de Deus. Ele julga, mas Ele também age com misericórdia. A nossa justiça é trapo de imundícia, mas essa é a justiça de Deus, de um Deus que ama, de um Deus que conhece as nossas vidas e que vem nos alertar nos dias que vivemos. Caminha na minha presença, renova a comunhão comigo.